Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente. Alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade. Nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente. Alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade. Nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que belo domingo de frio. Mas nós estamos aqui reunidos. Queremos saudá-los nessa manhã. Em nome do Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Eu quero ler para vocês a palavra que está em Jeremias 29, de 11 a 14. Só chegar lá na Bíblia agora. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês.
pertinente, né? Algo me lembra quando fala sobre vocês. Como é que quando vocês me buscarem, me acharão. Quando me buscarem de todo o coração. É um hino que a gente canta muitas vezes nessa igreja, que de repente a gente passa por ele. Pergunto para vocês, como é que tem sido a vida de vocês nesses últimos dias? Como é que tem sido a nossa vida? Como é que tem sido o nosso dia a dia? E espero que às vezes a gente está num vazio muito grande e olha para frente e pensa que a felicidade é uma coisa que a gente pode alcançar assim rapidinho. E confunde a felicidade com alguma coisa assim como dinheiro, saúde sim, mas bem-estar, posição, bons relacionamentos, isso a gente chama de felicidade, que às vezes, felicidade entre aspas. Quero dizer mais que a igreja é o lugar onde nos dirigimos com o objetivo de descobrir que estamos fazendo certo. Como tal, é um lugar de afirmação. E a igreja também é o lugar que nos dirigimos com o objetivo de descobrir que estamos fazendo de errado. Como tal, é um lugar de correção. A igreja também é um lugar que nos dirigimos com o objetivo de ouvir as promessas de Deus. Como tal, é um lugar de motivação. Nenhuma comunidade cristã pode sobreviver sem todas as partes desta mensagem. Precisamos de afirmação, precisamos de correção e precisamos também de motivação. A gente pensa que às vezes sentimos falta de alguma coisa, aquele vazio existencial muito grande dentro de nós, que não sabemos nominar exatamente o que é. E a gente não pode descobrir porque a gente está buscando coisas erradas. O que eu posso garantir é que o Senhor quer que Ele nos fez que sejamos dele. Nossa oração é para que nós possamos sentir a presença dele aqui nesse tempo de culto. Numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso,
nosso Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Imagine nesse momento Deus conosco, nesse ajuntamento de pessoas que acreditam nele, que amam ele, e que imagine se ele está ao teu lado agora nesse momento, te dando conforto, te dando apoio, independente do que você está pensando, independente daquilo que passa pela tua vida nesse momento, nesses dias. Ninguém sabe. Nós chegamos aqui com uma série de situações, com uma série de vontades, de desejos, muitos alegres porque vêm encontrar os amigos, outros mais entristecidos porque vêm buscar apoio. Nós todos temos uma necessidade muito grande de preencher esses vazios que existem dentro de nós, esses vazios existenciais, que muitas vezes nos atira para o chão e a gente não sabe como fazer. Eu queria que vocês colocassem seus pensamentos, fechassem seus olhos e pensassem que possamos orar para Ele. Paizinho querido, obrigado por estar conosco aqui e agora nessa tua casa. Suplicamos que o teu Santo Espírito se faça presente aqui e agora. Oremos para que a tua palavra seja revelada e que seus planos sejam claros para o nosso viver. E que nós possamos continuar cada vez mais olhando para frente e olhando para Ti, Senhor, e com a certeza da Tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte Ele venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossas fés não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo a tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte Ele venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz.
Acredito na cruz de Cristo e que a morte Ele venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Creio em Ti. Gostaria de fazer um exercício de introspecção. Palavra bonita, introspecção. Vamos imaginar assim, imagine que eu tenho que ler aqui porque realmente o texto é meio... Imagine que você esteja em um lugar, um determinado lugar, um restaurante, digamos assim. Imagine que você esteja sido convidado para jantar com uma pessoa muito importante. Pode ser seu chefe, pode ser seu pai, sua mãe, sua esposa, sua namorada. E você está naquele lugar bem especial, assim, bem reservado para você. E todo aquele ambiente foi preparado, assim, de uma maneira especial para te receber. Você e o teu convidado. E você senta à mesa, e aquela luz assim que vem sobre a mesa, daquele abajur, assim, aquela luminária bem em cima da mesa, ilumina você e o teu convidado. E as pessoas que estão ao lado, assim, fica difuso pelo que nem no cinema, né? Que focaliza o principal e o resto fica ali numa névoa, assim. Imagine você nesse ponto, assim. E você conversa com essa pessoa, assim, bastante vezes. Está sempre junto com ela, ali conversando. E é uma troca de um fala e o outro ouve. Depois o outro fala. Há uma divisão aí, cada vez um fala e escuta. E aquilo continua. O garçom vem na mesa, serve os pratos, mas como se fosse um fantasma. Ele chega, sorrateiramente coloca aquilo sobre a mesa e sai. E você não percebe. Aquele papo está super agradável, você está admirando aquela situação ali. E de repente o jantar termina. E cada um sai para um lado, saem os dois e falam alguns assuntos assim, aleatórios. Não era o mesmo assunto que estava sendo falado durante o jantar. E aí vocês saem de lá conversando e falam assuntos já diferentes daqueles que vocês falavam no jantar. E aí a gente fica imaginando que a intimidade que se criou ali naquele instante é algo sensacional, porque a pessoa, você se derramou ali naquele momento. E essa ilustração é para informar que a palavra que eu quero colocar para vocês é que está em Apocalipse 3:20, que diz: Eis que estou à porta e bato, e se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei contigo. É como se fosse você buscando Deus ali, Deus estivesse contigo naquele lugar, naquela hora, naquele momento, entregando para você as coisas e você entregando para Ele. E que às vezes a gente esquece que a palavra do Senhor diz: eu estou à porta e bato. Se você... Deixa eu ler aqui porque agora me fala. Eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Deus quer um contato conosco, quer comunhão conosco. E quando a gente tem essa comunhão com Deus, é como se a gente estivesse num lugar
Ele estivesse junto com a gente, nos dando apoio, nos dando conforto, nos dando direção para as nossas vidas. E é isso que nós precisamos, porque a oração e estar com Deus é o resultado dessa convicção. E que o Cristo é imensamente importante para mim e para você. E é o que acontece quando nós temos esse contato com Ele, essa atenção exclusiva. Cristo está à porta do seu coração e bate, esperando que você abra a porta e o convide para compartilhar a vida com Ele. E sua vida, e a oração é a refeição compartilhada, que vocês tiveram junto naquele momento, a oração é a refeição compartilhada. Se falharmos em entender isso e não abrirmos a porta, nós deixaremos Jesus do lado de fora, com fome de ter comunhão conosco. Afinal, nosso Deus jamais nos invade sem lhe dermos permissão. Então Deus quer estar junto de nós, quer comer conosco, quer conviver conosco. E muitas vezes a gente esquece porque a gente sente esse vazio muito grande no coração e a gente busca felicidades, entre aspas, que não existem, e esquece desse convívio com Ele. Que nós possamos viver esse tempo todo também em comunhão com esse nosso Deus, estar com Ele a todo instante. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende também de nós. For, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende também de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha,
até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Agora nós vamos orar com o Senhor, Padre. Senhor nosso Deus, nós entregamos aqui na Tua presença a vida do pastor Renato. Tu o conheces, tu sabe muito bem que esse ministro da sua palavra, que entrega, que de corpo e alma se entrega a entender e ensinar a Tua palavra. Abençoe a vida do pastor Renato, que os seus lábios apenas falem aquilo que Tu queres, Senhor. E que a garganta dele também suporte esse tempo de falação aqui, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom dia! Isto aí, um dia para celebrar ao Senhor, um dia para sentar-se à mesa junto com o Senhor. Nós teremos Santa Ceia logo mais, e sentar-se à mesa à luz da intimidade com Jesus, que é algo especial. Oh, que bonito, obrigado. Oh, que bonito, ganhamos mais um enfeite, um arranjo, que bonito. Quero convidar para a gente orar pelas crianças, pelos instrutores, pelas instrutoras, pelos tios e tias. Acho ainda bonito essa palavra entre nós, tios e tias, porque essa grande família na escola se aboliu porque se quer distanciar um pouco mais. A igreja é o espaço onde a gente precisa acolher um pouco mais. Então ainda são esses tios e tias, sim. E é muito legal quando alguns deles, agora já adolescentes, ainda me chamam de tio pastor. Acho muito legal. Acho muito legal a identificação que eles fazem. Deus amado, obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que o Senhor chama nesta manhã para estar diante de Ti. E assim te agradecemos também pela vida de cada criança que o Senhor trouxe, por cada família que tem investido tempo e tem entendido os lugares onde essas crianças serão abençoadas, instruídas e direcionadas pelo Teu cuidado e amor. Obrigado, assim, pela vida do Marcelo, obrigado pela vida da Tati, obrigado pela vida da Lígia, obrigado pela vida da Ana Júlia e por cada pessoa que nesta manhã o Senhor usará como instrumento de amor, de acolhimento, de graça, de perdão na vida dessas crianças. Assim os acolhe com a presença do Teu Santo Espírito. É o que nós como igreja clamamos, entregando a eles a cada um nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou ter o privilégio hoje de pregar com uma xícarazinha de chá quente, coisa bem boa. Se você esteve aqui no domingo passado, nós mencionamos já que nós vamos começar uma reflexão sobre o livro de Daniel. Nós vamos para o Antigo Testamento, ler do livro de Daniel, que vai nos acompanhar durante todo esse mês de julho. Durante todo o mês de julho, nós vamos estar refletindo sobre o livro de Daniel, lá do Antigo Testamento, dos profetas. O livro de Daniel quer nos auxiliar sobre perguntas da identidade. Nós vamos ler este texto refletindo sobre a identidade, para que assim a gente possa ser conduzidos, tomados pela mão e conduzidos na direção desse tema, que é o tema de disputa do nosso tempo. A história do livro de Daniel, ela é mais ou menos como uma lupa. Ela
olha para dentro de um contexto maior e foca em alguns personagens dentro desse contexto. É como se colocar toda a realidade do mundo daquela época sob o holofote de Deus, Deus focando com lupa, com um microscópio ali naqueles 4 personagens. E nós vamos lá para o início desse tempo, que é caótico. O livro de Daniel nos mostra um tempo caótico para o povo de Deus. É um tempo confuso para o povo de Deus. É um tempo onde esse povo está deslocado daquele espaço de zona de conforto. As coisas que eles estão experimentando como povo não lhes é conhecido até aquele momento. E pelo fato de não ser conhecido por eles até aquele momento, há um turbilhão de sentimentos, de pensamentos, como agir, o que falar, o que fazer, como me portar, como conduzir a minha vida. É nesse contexto que nós estamos sendo inseridos, nesse cenário de caos, de decepção, de crise existencial de todo um povo. Era o tempo, sim, de caos. E agora vamos olhar o texto de Daniel, os versículos 1 e 2, nós vamos nos ocupar com quase todo o capítulo 1. Os versículos 1 e 2 querem nos auxiliar a contextualizar. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a Babilônia, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Esse é o contexto no qual nós estamos inseridos. Aqui tem a ver com um contexto de guerra, de deportação, no meio de um desastre, de um exílio, de uma deportação para a escravidão. Aquelas pessoas que tinham sido sitiadas em Jerusalém e em Judá foram deportadas. Elas foram retiradas do seu contexto e levadas para centenas de quilômetros de distância para uma terra distante, a terra de Sinar, a terra da Babilônia, sinônimo, para viver lá, para constituir família, para agora se organizar nesse lugar. E em grande medida, em absoluta medida, eram todos agora escravos. Não donos de si mesmos e com liberdade para agir da forma como quisesse. O que incomoda e deve incomodar é que no meio desse contexto que diz respeito a questões políticas, olha como nós estamos sendo inseridos, né, nesse contexto. O rei Jeoaquim, o rei da Babilônia. Nós estamos inseridos em disputa de poder, em disputas de poderes e de influências, de reinos e de governos. Quem é mais poderoso? Quem vence? E o vencido quem é? É nesse contexto de embate que não agora apenas no contexto político, mas no contexto religioso, na experiência de fé, tem um turbilhão de coisas acontecendo. O versículo 2 diz: o Senhor Deus entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios do templo. O templo foi destruído. O espaço de adoração, na forma como aquele povo conhecia, acabou. Aquele templo onde as pessoas estavam se reunindo para cultuar a Deus, na forma como estavam habituados por séculos, deixou de existir. E aquele templo agora destruído, com os utensílios que eram algo sagrado, consagrado a Deus, é levado para a Babilônia e colocado como despojo de guerra, como sinal concreto que os deuses da Babilônia tinham vencido sobre o Deus de Israel. Era isso que isso simbolizava para os babilônios, quando eles levam os utensílios do templo, aquilo que envolvia o culto, e havia ali prataria e um monte de coisas por causa do sacrifício, e é colocado no templo deles. Eles estão declarando publicamente: nós vencemos. O que deve servir de provocação para nós, e até uma aparente contradição, é o início do versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos Jeoaquim.
Vejam bem como é diferente a perspectiva de Deus quando nós olhamos para o contexto em que nós vivemos. Há uma nação dizendo, nós vencemos a guerra. Há uma nação dizendo, nós sitiamos Jerusalém, nós conquistamos, nós somos poderosos. Há uma nação dizendo, o culto de vocês é inválido, vocês não podem mais viver a fé como vocês viviam até agora. Vocês estão sendo aniquilados, não pode, já era, acabou. Há uma nação dizendo, aquilo que era importante para vocês para viver culto, agora não pode mais, porque nem o templo existe, os utensílios que vocês consideravam como coisa importante, é nosso. Nós conquistamos e está nos nossos templos para que sirva de exemplo para vocês que os nossos deuses são mais poderosos do que o que vocês acreditam que existe. É isso que o texto está nos dizendo. É essa forma de agir daquele tempo. É essa confusão que está sendo vivenciada num profundo caos daquele povo. E o que o texto está nos dizendo é que no meio disso tudo, numa aparente contradição e uma profunda provocação, Deus está agindo. Encontrar Deus no meio desse caos, encontrar Deus no meio dessa confusão. Como vivenciar isso num contexto onde as pessoas, naquele momento, agora, inclusive 3 deles de forma especial, têm oportunidade, 4 deles têm oportunidades diferentes. Veja o que diz o versículo 3. Disse o rei da Babilônia, a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Olha só. Agora a lupa é colocada bem em cima, o microscópio fecha em cima, no meio desse caos, de 4 pessoas. Como eles vão lidar com todo esse contexto? É o que o livro de Daniel quer nos ensinar. Como vivenciar essa cultura e língua, conforme nos diz o versículo 4. O rei está dizendo, aculturem esses. Pega o que eles têm de melhor, pegando o que eles têm de melhor, coloque à disposição do palácio de tal forma que eles aprendam a língua e os nossos costumes, a nossa cultura, que sejam aculturados. Eles podem estar aqui, mas não sendo quem são. Há necessidade que eles mudem o que eles são, aculturem eles. E agora alguns exemplos sobre a questão de culturas. Saindo um pouco do contexto babilônico e vindo um pouco mais próximos do nosso tempo ou da nossa mentalidade um pouco mais próximo. Uma das artes mais depuradas da culinária romana, dos palácios imperiais, era fazer pratos finos descaracterizados. O que significava isso? O mistério era consistido em elaborar pratos que enganassem o degustador. Isso era entendido como a fina iguaria daquele tempo. A carne de ganso passava a ter o sabor da carne de gado. E o mais especial do banquete era ludibriar os degustadores para que eles achassem que estavam comendo uma outra carne. A carne de galinha tinha sabor de carne de porco. Essa era a arte entendida como a mais elaborada do desenvolvimento culinário até então alcançado. E nos tratados romanos era registrado como o ápice do desenvolvimento culinário que a civilização romana tinha concedido. Um pouco mais para o nosso tempo, na década de 30, pacientes depressivos, eles eram tratados com anfetaminas, com drogas psicoestimulantes, muito próximo com o que hoje é conhecido como êxtase.
Era o que havia de mais moderno no tratamento. Na década de 40, era comum tratar uma série de doenças emocionais, psicológicas, mentais, com eletrochoque. E era uma das indicações preferidas, as descargas elétricas monitoradas para o tratamento da epilepsia. Durante séculos, era comum nas cortes europeias mais refinadas, principalmente as de Paris, dos Bourbons, usar perucas com talco. E a gente vê até hoje os belos quadros pintados com aquelas longas perucas, e em algumas cortes africanas ou até europeias, os juízes ainda usam aquelas longas perucas brancas, até hoje. Da onde vem isso? É que, por falta de higiene, os europeus criavam piolhos e tinham que raspar os cabelos. Por isso se usava perucas. E pelo fato de tomarem rarissimamente banho, eles desenvolveram os talcos para perfumar e desenvolveram uma perfumaria excelente. O desenvolvimento cultural ápice, você não toma banho, você desenvolve perfumes. Na Grécia Antiga, era entendido como algo nobre que um homem mais velho praticasse a pederastia, que nada mais era do que uma iniciação sexual dos adolescentes. A partir dos 9 para os 10 anos, se iniciava então a iniciação sexual em um relacionamento erótico entre homens mais velhos, com essas crianças, principalmente tutores, e no exército era vivenciado a pederastia. Platão, num dos seus escritos, chega a defender que essa prática caracterizava a diferença entre a superioridade de uma civilização avançada como a helenista e a barbárie dos demais povos. Agora vem uma mais conterrânea da nossa época sobre cultura. Uma obra intitulada Merda de Artista consiste numa série de 90 latinhas, de variados tamanhos, nomeadas em italiano, então, com esse título, traduzida então em diversas línguas, com o peso estipulado de cada latinha. Dentro das latinhas se encontram várias porções, o título da obra já entrega, das fezes do artista. Segundo alguns analistas dessas obras, o artista revolucionou as artes com seu novo conceito. Uma lata de 30 gramas foi vendida no ano de 2016 por 275 mil euros. Por que eu cito esses exemplos? Do nosso passado distante e até um pouco recente. Se você tem problema de decoração na sua casa, pois fica a dica. Não, o que é para provocação aqui é que enquanto aquelas pessoas viviam nesse determinado período, aquilo era entendido como certo, como verdade, como o alcance máximo do que se tinha conseguido até aquele momento. Havia uma consciência e a percepção de que era aquilo. Estranho era não participar daquela visão de mundo. Estranho era não compartilhar desses valores. Pois bem, para muito distante, muito diferente do que tem isso, aqui há coisas interessantes nas quais Daniel e os seus amigos vão ser inseridos na cultura e na língua, que transmitem não apenas coisas abstratas e conceitos, mas transmite o que se é, uma identidade. É sobre identidade a nossa conversa. Quem nós somos, o que nos define, quais valores nós temos, o que caracteriza o que nós somos, o que nos molda.
em qual cultura nós estamos inseridos, quais valores estão nos sendo transmitidos, como o alcance máximo da civilização no nosso momento. Porque quem sabe, daqui a 40 anos a gente vai olhar para trás e dizer, foi uma latinha de catástrofe. Agora, conhecedores da cultura e língua, não precisa ser um problema. E pelo contrário, pode ser muito bom. Conhecedor da cultura, da língua, pode dar oportunidades para quem de fato sabe o que é. Porque assim como nós vemos aqui nessa menção sobre aqueles que foram selecionados entre a fina estirpe da liderança do seu tempo, da linhagem real e dos nobres, como diz o versículo 3, inseridos nessa cultura e na língua, foram colocados agora para dentro de um contexto onde poderiam servir, onde estariam à disposição do rei, não com a liberdade de escolha, obrigados de certa medida, mas tinham à sua disposição das iguarias do rei, sendo servido com o vinho real que o rei bebia, com a comida da mesa do rei. Eles têm à disposição tudo para desfrutar. E isso, em sua essência, não é um problema. Não é nada mal. Não é nada de ruim. Estar sendo colocado em contato com essa cultura, com essa forma de ver a vida, com aquilo que tem ali à disposição, não precisa ser entendido como algo ruim, pode ser o contexto no qual nós vivemos, onde desempenhamos os nossos trabalhos, onde vivenciamos as nossas profissões, onde colocamos os nossos dons à disposição, onde vivenciamos o influenciar uma nova cultura e uma nova geração, onde empreendemos, onde construímos, onde damos vazão àquilo que Deus colocou em nós com os nossos dons. Não precisa ser entendido como algo estranho e ruim. Agora, o que começa a complicar a situação é quando esses que são agora mencionados para nós no versículo 6 e 7 são confrontados com algo ruim. Entre eles, aqueles escolhidos, diz o versículo 6 de Daniel 1, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais do palácio lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Aqui tem uma coisa importante para nós, porque trocar de nome significa mudar de identidade. Esse é o ponto central do que o texto quer nos colocar. Daniel, Ananias, Misael e Azarias são trocados por Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes desses três, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, na terminação do nome revelam algo importante deles. A terminação do nome dos três revelam que eles pertencem a Deus. Daniel, El, é o nome do Senhor. Misael, El, é o nome do Senhor. É a tradução para Senhor, para Deus. El é Deus. Ananias, o Yá no final é a abreviação do tetragrama sagrado que marca o nome de Deus, Yahvé. Azarias, a finalização dele é o tetragrama sagrado, a abreviação para dizer Deus. Agora, quando vem alguém e dá outro nome, Beltesazar para Daniel, significa o Deus Bel protege sua vida. Essa é a tradução de Beltesazar. Agora não é Daniel, agora é Bel. Não é El, o Senhor, é Bel, o Deus babilônico. Não é agora mais algo a ver com o Deus de Israel, Deus vivo e verdadeiro. Não é Sadraque, é Marduque.
o Deus babilônico, Sadraque, de alguma forma a gente não sabe de onde vêm esses nomes, a origem deles, mas tem as letras que significam Marduk, o nome do Deus principal, um dos deuses principais da Babilônia, assim como Abednego, que para nós ainda tem um som estranho porque lembra de outra palavra. Esse Nabu era um dos deuses, servos do Deus Marduk. Esse Nabu, e quando então um aqui recebe o nome de Abednego, significa o servo do Deus Nabu. É isso que está acontecendo nesse processo de aculturação, não apenas de língua e de costumes, a essência, a identidade está mudando. E não é à toa que muitos cristãos, no primeiro século, quando experimentavam Jesus, eles mudavam o seu nome. Eles passavam a usar outros nomes. Era algo totalmente comum que as pessoas impactadas pelo Evangelho dissessem: aquela identidade morreu. Uma nova surgiu. E com isso se dava a si mesmo um novo nome no batismo. Os nomes cristãos que nós conhecemos não eram os nomes originais daqueles que nós nos habituamos a chamar pelos nomes na trajetória da história da igreja. Porque a identidade mudou. E é isso que está acontecendo. Então, em que medida essa decisão é pessoal ou imposta? Porque aqui, os servos dos oficiais impunham a eles essa mudança. Não era uma decisão deles. Era uma imposição de aculturação, uma imposição de mudança de língua, uma imposição de mudança de identidade. E no tempo em que nós vivemos, há muita gente envolvida pela confusão das buscas de identidades, no meio de uma modernidade líquida e fluida. Num tempo confuso, onde as identidades, eu decidi, não foi você. Foi imposto. Você acha que está decidindo. Porque depois da insistência de década após década, de mídias massivas, de uma cultura, não foi decisão sua. Foi um oficial do rei que disse. Foi alguém chamado não sei o que disse que seria assim. Não é decisão tua. E isso fica muito claro no tempo onde nós vivemos, que o resultado nós vamos descobrir daqui num tempo, no futuro. Nós vamos olhar para trás, talvez alguns de nós, e vamos perceber o que foi ficando pelo caminho. Mas já dá para ter um pouquinho de noção da realidade disso quando a gente olha para as pessoas abaixo de 25 anos. Quando a gente percebe a confusão na qual elas se encontram com relação a si mesmos e qual o seu papel nesse mundo. Andam confusas, caminham pela terra confusas. Não admira que exatamente entre essa faixa etária, de 15 a 29 anos, o índice de suicídio tenha aumentado 90% no Paraná, comparado com 2020 e 2021. Entre 2016 e 2021, o índice de suicídios praticamente dobrou no Paraná, com um aumento de 90% no geral. A tentativa de suicídios entre crianças menores acima de 7 anos aumentou 173% em 2020 e 2021, segundo o Hospital Pequeno Príncipe. O índice de tentativa de suicídios entre meninas é 7 vezes maior do que entre meninos. A nível mundial, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, puxado para cima de uma forma aterradora em países desenvolvidos da Europa, Japão e Coreia do Sul. Afetando principalmente as classes mais desenvolvidas e a classe média. Os índices de suicídio na Europa são incomparavelmente maiores do que na África e na Ásia. Eu não estou querendo dizer que somente isso a identidade é um problema que gera isso. Não, tem um monte de coisas aí que leva a isso.
mas isso deveria nos ficar em alerta que nós somos a geração que até hoje pisou sobre essa terra, que mais se mata. Isso deve nos ligar um alerta. Que mais coloca cabo à vida. Isso deve nos ligar um alerta. Tem algum problema conosco? Como humanidade? E quando nós olhamos para isso, deveria nos incomodar profundamente sermos levados e deixarmos com que nossos filhos e as pessoas ao nosso redor sejam levadas por essa cultura. Que sejam determinados por essa nova ou novas identidades fluidas. Nós deveríamos nos empenhar um pouco mais para que isso não acontecesse. Quando nós olhamos para tudo isso e percebendo por onde nós vamos seguindo, tem uma frase de Fernando Pessoa que eu acho fantástica, escrita quase 100 anos atrás, quando ele disse: porque eu não sou nada, eu posso imaginar-me sendo qualquer coisa. Quando eu não sou nada, eu posso imaginar-me sendo qualquer coisa. Nesse livro de Fernando Pessoa, como eu disse, escrito há quase 100 anos atrás, tem algo que eu gostaria de ler, logo nas primeiras páginas. Ele refletindo o que o seu pai, um homem muito bem sucedido da época de Portugal, Fernando Pessoa certamente é um dos portugueses mais influentes e um dos maiores escritores que Portugal já produziu. Ele escrevendo e refletindo a respeito dos seus pais e da geração anterior a ele diz: pertenço a uma geração que herdou a descrença na fé cristã e que criou em si uma descrença em todas as outras. Os nossos pais tinham ainda o impulso credor, ou seja, de crer, que transferiam do cristianismo para outras formas de ilusão. Uns eram entusiastas da igualdade social, outros eram enamorados só da beleza, outros tinham a fé na ciência e nos seus proveitos, e havia outros que, mais cristãos ainda, iam buscar a orientes e ocidentes outras formas religiosas, com que entretivessem a consciência, sem elas oca de meramente viver. Tudo isso nós perdemos. De todas essas consolações nascemos órfãos. Cada civilização segue a linha íntima de uma religião que a representa. Passar para outras religiões é perder essa e, por fim, perdê-las a todas. Nós perdemos essas e as outras também. Ficamos, pois, cada um entregue a si próprio, na desolação de se sentir viver. Um barco parece ser um objeto cujo fim é navegar. Mas o seu fim não é navegar, senão chegar a um porto. Nós encontramos-nos navegando, sem a ideia do porto a que nos deveríamos acolher. Reproduzimos assim, na espécie dolorosa, a fórmula aventureira dos argonautas. Navegar é preciso, viver não é preciso. 100 anos atrás, ele escrevia sobre isso. Me parece bastante propício para o que a próxima geração dirá a respeito da nossa. O que nós legamos para a próxima, quando eles refletirem sobre o que nós batalhamos. Porque muitos de nós têm a oportunidade de lutar ainda contra algo, porque isso é típico do nosso tempo. Mas a próxima geração terá o quê? Quando agora olhamos para o contexto de Daniel, voltando lá de novo, o versículo 8 a 16 nos dá um estímulo. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos oficiais do palácio que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Disse o chefe dos oficiais a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a comida de vocês e a bebida.
Porque, pois, veria ele o estado do rosto de vocês mais abatido do que os dos outros jovens da idade de vocês. Assim, vocês me poriam em perigo e a minha cabeça perante o rei. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos oficiais havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vejam bem, os nomes permanecem lá na narrativa, diferente da imposição que tinha sido feito antes. Fecha parênteses, versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. O pedido de Daniel, aqui em Daniel 1, 8 a 16, é um pedido que não apenas diz respeito para ser poupado das situações, para dizer, não, me retire do palácio, eu peço para que não fique aqui, porque ele poderia ter pedido, mesmo sendo escravo, ele poderia ter se rebelado, ele poderia ter dito, disso eu não quero participar, eu não quero esses privilégios. Vejam bem, aquilo que era ambição de uns se torna tentação e luta para outros. Aqueles que não desejavam isso e pediram, receberam. Aqueles outros que ambicionam, que vão aparecer em outros capítulos de Daniel, a gente vai precisar lidar com eles, esses agora invejam. O pedido de Daniel agora não é apenas para ser poupado. Eu acho que nós crentes precisamos aprender a pedir a Deus não apenas para ser poupados e livres de situações, mas para que Deus nos dê capacidade de lidar com elas. Não pedir apenas livramentos de pobres coitados, de meninos mimados, de gente acomodada, de gente melindrosa, de gente infantilizada. A igreja, a religião que é boa, a fé em Jesus não infantiliza pessoas. Ela deixa maturidade espiritual na vida dessas pessoas para que elas aprendam a pisar sobre a face dessa terra de uma forma mais firme. Religião que infantiliza, religião que escraviza, é religião muito distante do que Jesus fez e faz. E é isso que Daniel está experimentando e esses 4 estão nos ensinando naquele contexto. Eles estão dizendo, não nos poupe, pelo contrário, que sejamos expostos a coisas mais desafiadoras do que todo o restante desses que estão junto conosco. Nos dê, para ter boa aparência, apenas água e legumes. Não as coisas das finas iguarias. Nós estaremos dentro do palácio, nós iremos aprender a língua, nós nos envolveremos na cultura, nós influenciaremos e seremos influenciados, mas não somente isso, que nós não sejamos nutridos pelas coisas do rei. Nos mantém numa dieta básica aí, naquele contexto inimaginável. Porque naquele contexto, as pessoas que ganhavam uma massa de gordura maior eram os ricos. Pobres eram meu padrão. Na Índia é assim até hoje. Como que empresários mostram o seu poder de convencimento? Se submetendo a uma dieta de engorda, cultural. Aqui o Daniel está se colocando à prova, se submetendo para ser provado. E não é necessário, e também não é nem possível se isolar. O que é agora um desafio é não contaminar-se, não se deixar levar pela mentalidade de aculturamento. Que desafio, né? O mais legal desse texto é que, olha o versículo 1, que nos fala sobre Daniel. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, ou seja, a gente está falando ali mais ou menos do ano 605, 606, antes de Cristo. Nesse contexto é que os jovens foram retirados e levados para a deportação, quando foram retirados da sua terra.
parte desse povo no ano 606. Veja o versículo 21 como o texto encerrou. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Isso significa muita coisa para nós. O versículo 1 está nos dizendo que no ano 606, Daniel agora estava sendo colocado dentro do palácio para servir ao rei. E ele permanece até o ano 538 a.C., quando vários reis tinham passado, e agora Ciro não é rei da Babilônia, ele é rei da Pérsia. O Império Babilônico caiu e outro subiu no seu lugar, o persa. E lá estava Daniel, ainda servindo, ainda à disposição, ainda fazendo a diferença. E ele estava lá. Ele estava lá agindo, e isso tem muito a nos ensinar, muito a nos encorajar. O livro de Daniel, ele não é apenas combativo, ele é propositivo. Ele ensina como lidar com contextos desfavoráveis, contribuindo para o bem-estar comum, sem perder a nossa essência, sem perder os valores e a identidade. E agora eu encerro pedindo a tua misericórdia em meu favor. Eu já vivo dela, mas nesse momento faço isso de forma explícita. Se você ainda não foi cooptado pelos discursos ideológicos de direita ou esquerda, de progressistas ou conservadores, você ainda vai se empenhar por ler o livro de Daniel com atenção redobrada. Isso só acontece quando alguém está à disposição de ler a Bíblia para encontrar a voz de Jesus nela. Quando você ou qualquer outra pessoa transforma a Bíblia em um livro ultrapassado, muito característico de uma área ideológica, ou como um livro de regras e leis, muito característico de uma outra área ideológica, a Bíblia não serve para mais nada e Daniel não tem nada a nos falar. Mas quando nós olhamos agora para esses textos, a possibilidade de encontrar essa voz de Jesus que nos conduz, que nos orienta, que determina a nossa identidade, que faz com que caminhemos de forma mais conscientes e deixemos um legado melhor para a próxima geração e já fazendo diferença nessa, perdurando por décadas, isso é muito mais fácil. Jesus vai te conduzir se você não se deixar levar pela corte de Nabucodonosor, nem pelo seu sucessor, e nem por Ciro, que se levantará no próximo império. Permanecendo na sua essência e identidade, dizendo, prova-nos, nos coloque na forja, e o Senhor fará a sua obra. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, estou lendo o versículo 17, e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Sobre isso a gente vai falar um pouco mais aí no decorrer do mês de julho, sob o tema identidade. Deus amado, nós vivemos num tempo onde nós precisamos mergulhar um pouco mais fundo na Tua palavra, Deus. Nós vivemos num tempo que tem tentado, e assim sempre foi, determinar Teu povo. Então nos dá, Senhor, a ousadia de fazer diferença nesse mundo, de ser assim como um Daniel, na corte palaciana, vivendo diferente dos restantes que estão ali ao seu redor. Nos dá a ousadia, Deus, de não clamar apenas por livramento, por sermos poupados, mas para sermos capacitados em toda a cultura e língua do povo no qual nós vivemos como Teu povo. Nos envolve, Deus, um pouco mais com ousadia, poder e sabedoria, para o desfrutarmos da Tua presença, experimentarmos um Deus fiel em favor daqueles que querem caminhar consigo.
Obrigado, Deus, por isso. Podermos caminhar contigo nos dá, assim, firmeza e leveza, e que possamos fazer diferença no tempo que o Senhor nos concedeu para servir a nossa geração. Para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, ó Deus. pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. As ofertas de hoje serão para o
Conselho Ministerial. O livro que eu mencionei antes é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Acho que é um nome muito apropriado. Então, o livro do Desassossego. Ele escreveu sob vários nomes, né, pseudônimos, e esse é o Bernardo Soares. Na verdade, é Fernando Pessoa. Então, quem quiser dar uma olhada no Desassossego, bem-vindo. Eu tenho me ocupado um pouco com desassossego, tem me feito bem no tempo que eu estou vivendo. E agora, para seguir um pouco mais assossegados, nós vamos encerrar celebrando a ceia. É um tempo onde o Senhor nos dá para concretizar aquilo que o Nelson, de forma tão especial, ministrou para nós, dizendo: o teu convidado, junto contigo, nessa ceia, nesse encontro. Que coisa especial. Obrigado, Nelson, por isso, porque eu fiquei imaginando, me perdoem assim ser tão individualista e ter guardado só para mim o Jesus, mas eu me imaginei só Jesus e eu ali e o Espírito Santo servindo. Então, agora cada um de nós, se você não fez essa experiência, pode desfrutar no momento de ceia. Eu convido a igreja a ficarmos de pé para a instituição da ceia. Não cheguei a falar, não sei se temos as palavras da instituição, desculpe, Ari, eu não perguntei antes. Temos sim, então nós vamos falar juntos, assim como normalmente nós falamos. Para trás, vem um pouquinho para trás, para você não tossir em cima. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Não. Semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, para a remissão dos pecados. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. A igreja pode se sentar e nós vamos formar pequenos meia-lua aqui na frente. Então, do início da parede até aqui do lado, e aos poucos, então, vocês podem vir para se servir deste banquete de salvação. Corpo e sangue de Cristo, tudo o que Ele é, sua presença e sua vida entregues por nós através desses elementos. O primeiro grupo pode vir, formando um meia-lua aqui na frente, e serão servidos.
Pessoal, mais uma. Pessoal, então só para reforçar a oferta hoje, então vai para o Conselho Sinodal de Pastores e também o dízimo, então, fica para a nossa comunidade, né? A gente vive o maná na nossa comunidade, né? O que era o maná de... Tá baixo só? Estão ouvindo bem? Aí, vamos ver? Estão ouvindo melhor agora? Agora sim. Isso aí só funciona com o pastor, viu só? Uhum. Então, reforçando aqui a oferta que vai para o Conselho Sinodal de Pastores. E também os dízimos vão para a nossa comunidade. E esses dias na reunião do presbitério a gente estava falando, né, sobre como a comunidade cristã muitas vezes vive, né? E a gente vive como maná, né? Todo dia o contadinho para o próximo, né? Então também, né, a gente quer agradecer a oferta já do domingo passado, que a gente conseguiu pagar a nossa dívida, mas a comunidade continua precisando de recursos, né, para manter o dia a dia. Então, os dízimos são para a nossa comunidade e a gente agradece sempre o apoio de todos, né, principalmente o apoio financeiro aqui para manter essa estrutura aqui. Obrigado, tá? Enquanto isso, quem ainda não ofertou, enquanto o pessoal toca outra música, fica o momento de oferta. Obrigado. Eu queria também só lembrar uma questão. No final, enquanto eles estiverem tocando a música, o Ministério de Louvor vai continuar, vai ter um momento de dízimos e ofertas. Quem quiser um tempo de oração, de bênção, que possa vir à frente, bem junto aqui. Se os presbíteros quiserem estarem juntos ou orar também por vocês, que a gente possa ter esse tempo aqui, peça a oração. Levante a mão, venha à frente para a gente impor as mãos. Gostaria de dar um testemunho pessoal. Desde quinta-feira eu vinha com um problema na garganta, de novo, essas mudanças climáticas. Hoje de manhã estava assim, bem ruim, rouco, sem conseguir falar. E pedi ao presbitério que orasse. E quando o povo de Deus ora, Deus faz com que até a falação dê certo. Dá certo. Prova do agir de Deus, para honra e glória dele. Deus faz a obra, pessoal, e nós temos experimentado, por isso, aleluia. Durante esse tempo de louvor, se você quer orar, você é chamado a vir à frente para a gente impor as mãos sobre vocês e orar. Como uma rocha sob os meus pés, Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente. Alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade. Nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar.
mas e de repente, alegria imensa sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende também de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende também de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará?
esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele